Isso é fantástico, né, cara? Fantástico. Isso é fantástico. Parabéns ao FEPA, né? Que criou... ele foi aprendendo com os eventos. Eu conheço ele desde garoto. Ele fazia os pequenos eventos, as primeiras competições e tudo mais. Ele sempre se dedicou a isso. E ele tem esse papel. Assim como você, Alexandre, tem esse papel de levar a informação, de ter esses bate-papos. E por isso, então, o seu podcast é tão assistido e tudo mais, que realmente você faz algo que traz retorno para a nossa comunidade. Sim. Né? É lógico que as opiniões são diferentes, cada um tem o seu, Essa é a graça. o seu posicionamento. Uns acham que o jiu-jitsu tem que ser assim, outros tem que ser de uma outra forma. Mas o fato é que sem repercutir o assunto, assunto, sem ter esse seu trabalho, não só seu, como tem outros também, a gente não vai conseguir evoluir. Concordo. Né? Porque tem as diferenças e isso faz parte do crescimento da luta, né? Me tira uma dúvida, você que já esteve nas duas artes. Hoje, eu recebi uma menina lá que é da seleção, que tá disputando vaga na seleção, Jéssica Pereira, faixa preta, judoca, muito boa. Campeã mundial dos Jogos Mundiais Militares e vice-campeã mundial de judô. E ela falou que hoje as japonesas são as melhores do Newaza. Elas dominam. Sendo que a gente tem o jiu-jitsu brasileiro. Só que, conversando com uma série de lutadores de judô, inclusive o técnico da seleção brasileira atualmente de Newaza, o Moacir, Sim. Ele falou que a gente ainda usa muito pouco ou quase nada perto do potencial do jiu-jitsu brasileiro, que é muito diferente do jiu-jitsu que você consegue utilizar no judô. Porque lá é uma questão de transição. Se você não transicionar já aplicando um golpe de jiu-jitsu, pode ser que você não consiga fazer. Por que a gente é o berço do jiu-jitsu? Por que até hoje poucas escolas de judô exploram o jiu-jitsu como poderia? Um abraço ao Moacir Mendes, né? Isso. Ele, quando mais jovem, eu estava tendo a possibilidade de puxar os treinos de Newaza da seleção, então ele sempre participava. E eu já sabia que ele era um garoto que treinava jiu-jitsu também. Então, nos camps que tinha em São Paulo, eu via o Moacir sempre fazendo guarda, que era uma coisa diferente para atletas de judô. Aí eu falava, aquele garoto, a gente comentava com os atletas da minha equipe, que eram fortes da época, né? Ele falou, ele faz jiu-jitsu também e tal. A gente já via a habilidade dele. O Moacir já mostrava habilidade naquela época do jiu-jitsu brasileiro. Foi uma coisa, até por eu ser do jiu-jitsu e ter uma vivência, uma vida dentro do judô, eu quis entender como que o atleta japonês ele explora tão bem a transição na competição e muitas vezes o brasileiro não consegue implementar a nossa potência que é o jiu-jitsu brasileiro. Então, é uma visão minha, tá certo? Não quer dizer que seja a verdade absoluta. Tá bom. Mas a minha análise é a seguinte. Primeiro que a regra, ela molda o esporte. Perfeito. Tá certo? Então, o chão japonês, com o passar... Se você pegar um atleta de jiu-jitsu e você colocar ele numa competição de judô, ele vai se perder por conta da regra. Vai dar mate, parou, aí ele vai acabar se perdendo e de repente ele toma uma imobilizada ali, porque o cara derruba ele rápido e segura e fala, não, mas eu vou repor a guarda, calma, não, acabou, porque 20 segundos você perdeu aí. Se você der um crucifixo no judô, você lutador de jiu-jitsu, você está perdendo, né? Você está de costas no chão? Se tiver de costas no chão. Se eu estiver sendo estrangulado, mas ainda assim eu fingir que eu estou te segurando, tá contando os 20 segundos. Então, entende? Eu vou tomar uma encostada no ipom ali. Então veja que o jiu-jitsu ele se diferenciou do judô justamente pela genialidade da família Gracie de criar um método de competição, aí a gente volta para a competição. Sim. Aonde quanto maior o risco de finalização, maior a pontuação. Sim. Eu dei uma queda, eu não vou finalizar você numa queda. Mas se eu passar a guarda, a chance de eu te pegar é grande. 3 pontos. A queda, 2 pontos. Se eu montar, supremacia no jiu-jitsu. É a única posição que no jiu-jitsu você pode ficar parado ali, que não é fuga. Posso ficar o tempo inteiro parado na montada, não é passividade. Eu vou ganhar a luta ali. Sim. O pessoal não está atacando. Tudo bem, eu posso ficar aqui. Sim. Eu estou numa posição de total controle. Costas também 4. Chance de finalização é grande. Então, o jiu-jitsu, ele evoluiu quando o judô inventou uma palavra chamada mate, parar.
Não vai pro chão, rapidinho, não pegou. E aí entra o ego da disputa. Aí também a gente vai colocar esse ponto que vai gerar nego me xingando. Mas assim, o que acontece? Tem muito técnico e professores e árbitros que fala, pô, esse cara é do jiu-jitsu. Começou e já dá para. Entendeu? Entendi. Ele tem já um traço de jiu-jitsu. Porque o japonês é conservador, né? Ele vai falar, não vem lutar jiu-jitsu aqui, não. Não, isso eu tô falando no Brasil. Se você for lá no Japão, os caras ovacionam o BJJ. Tá zoando. Vou lá nas academias, eu vou fazer chão com os caras. Tô com 55 anos. Vou fazer chão lá com os atletas nas principais universidades. Eu vou bem no chão ainda. Por quê? Porque jiu-jitsu, cara, faz guarda, o cara não sabe, guarda funda, entra, o cara se perde inteiro. Você já se sentiu frustrado por querer assistir a eventos esportivos no seu país, mas eles não estarem disponíveis online ou sequer televisionados? E você sabia que com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e assistir a esses eventos esportivos ao vivo? E se a questão foi economizar algum dinheiro enquanto você navega e se proteger de maneira online, a NordVPN também é a solução para isso. Isso porque a NordVPN, além de proteger você contra crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN, você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também mudar o seu endereço virtual, mudar a sua localização virtual a partir do país que você escolher. E a partir disso você pode assinar serviços de streaming muito mais baratos do que os disponibilizados aqui, com catálogos muito melhores, ter acesso a conteúdos não disponibilizados no Brasil, isso com total liberdade, sigilo e privacidade. Você pode, por exemplo, assinar um streaming da Netflix a partir do México, que é bem mais barato. Você pode contratar pacotes de viagens a partir de outros países, disponibilizando viagens mais baratas do que se contratadas a partir do Brasil. Você pode comprar passagens aéreas como se estivesse localizado em outros países. Você pode economizar muito e tudo isso à sua disposição por apenas R$ 11,48 por mês. Ao longo de 2 anos, você paga apenas R$ 11,48 por mês, 4 meses grátis e, se nos primeiros 30 dias você se arrepender, você tem seu dinheiro de volta, totalmente reembolsado, beleza? Não deixe de assinar a NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Tem aqui embaixo. Abraço, galera. Então, o árbitro brasileiro tem mais vaidade com o jiu-jitsu do que o próprio japonês? Tem uma resistência. Não vou nem chamar de vaidade, mas ele tem uma resistência. Entendeu? Entendi. Quando se trata de judô, de jiu-jitsu, ali é um preconceito velado. Sim. Entendeu? Entendi. Aí, o que acontece? Dá um matê muito rápido. Ou é muito perfil de árbitro para árbitro. Tem cara que deixa rolar um pouco mais, tem cara... Ele interpreta, porque a regra, até no jiu-jitsu, é interpretativo. É subjetivo o tempo todo, né? Sim. Você vai interpretar de uma forma, subjetivo é a palavra, mas, pô... Então, o que acontece? A regra muda a luta. E aí, o que eu percebi? Eu falei, pô, mas como é que os caras fazem bem? Eles desenvolvem, para cada golpe dele, por exemplo, o cara vai fazer o ultimato. Pum! Existem algumas formas que o cara, se ele não cair do ultimato, ele vai cair. Dali, ele já coloca uma transição. Perfeito. O cara coloca uma transição. Então, ele tem tudo muito planejado. Ele vai dar ultimato para pegar o braço do cara. O cara ali. O cara vai defender. Ele vai entrar para derrubar. Sim. Quando ele está de 4 apoio, ele tem os ataques dele fortes de 4 apoio. Eles não inventam a roda. Eles fazem o beabá bem feito. Por isso não é jiu-jitsu, é newaza, né, cara? Então, eu tenho uma série na academia... que eu sempre que vai judoca, meu filho também é judoca, e eu passo para eles. Então eu chamo Série de Newaza Japão. Então são 10 golpes de transição de cima para o chão. Pá, levo. E passo também isso para os lutadores de jiu-jitsu da academia para eles pegarem essa manha. Mas fazem a parte treino específico de guarda aberta, guarda-aranha, guarda-laço, guarda... Só que esse modelo, ele... pela regra, vai ser difícil. Imagina você chegar num campeonato, ter que pôr a laço, aí você vai dizer... O cara vai dar matê, não vai rolar. Vai esperar você pegar a lapela de ninguém? Ninguém, não vai esperar. Então, você tem que trabalhar em cima de transições rápidas. Então, essa é a diferença. Aí, o cara fica muito forte. Agora, veja, se eu pegar um judoca e pôr para fazer 5 minutos com o cara do jiu-jitsu no chão, com certeza o cara do jiu-jitsu ele vai sair na frente. Sim. Entendeu? Mas, numa competição, cada um dentro da sua regra, você não vai conseguir usar tão rápido o jiu-jitsu como você acha. Cara, eu pego esse cara 5 minutos, 10 vezes. Mas sim, na competição, pela regra, então você tem que se adaptar a essa regra. Sim. Então, o que molda a luta é a regra. Sim. A tese que eu defendo, assim,
o que fez o grande diferencial do jiu-jitsu brasileiro foi o modelo de regra, que a família Gracie foi fantástica. Quedou 2 e tal. Essa projeção, ela é muito próxima de uma briga. Pode ver que nas defesas no MMA, antigamente o Hélio Gracie falava, qualquer um pode fazer um MMA sabendo jiu-jitsu. Mas se você não souber jiu-jitsu, qualquer outro não pode. Então, o jiu-jitsu fazia parte, e ele ainda faz, fator primordial para um emulador de MMA. Se ele não souber chão, ele vai vai morrer. Sim. Entende? Então, esse modelo de regra criada por eles foi genial, porque desenvolveu muito o jiu-jitsu como defesa, realmente. Só que, se você for fazer um treino nas universidades do Japão, lá, com os grandes campeões atuais, só de chão, você vai levar vantagem. Mas num campeonato, se você começar a usar vai fazer, de repente, uma laço, o cara, tá no laço. No jiu-jitsu não seria passagem, mas no judô tá imobilizado. Sim. Entende? Entendo perfeitamente. E, eu conversei com uma pessoa fora de entrevista, ele falou assim, o fato do Flávio Canto sempre ter usado o Newaza no judô fez dele um dos melhores lutadores de jiu-jitsu que eu já vi. E ele falou que o treino do Flávio com a galera do jiu-jitsu era assustador, porque o Flávio atacava a finalização numa velocidade que os melhores pretas não acompanhavam. Falavam, caralho, irmão, o cara dá 5 botes num treino de 5 minutos. Porque no judô não tem tempo de pensar. Pum, tem que pegar. Deu uma queda, pum, avançou para pegar. Toda hora tem ou um estrangulamento, ou um braço, um ataque, e todo mundo ficava horrorizado. Tanto que ele entrou no campeonato de roxa e passou o carro em todo mundo que entrou na frente. E aí tu para pra pensar, cara, se a gente já tem a facilidade de conviver com o jiu-jitsu no Brasil, se você tornar mais judocas bons de transição e finalização, acabou. O Brasil vira... Sim. Assim, porque o que eu vejo de países do leste europeu, por exemplo, os caras são muito fortes, mas eles nem ensaiam o chão. Quando você ameaça uma queda num cara desse, ele fica de 4, esconde a gola até voltar em pé, assim, ignora por completo o chão. Um brasileiro contra um cara desse meio de força talvez nunca vai ganhar, mas com o Newaza afiadinho, porra, meu irmão. Cara, eu acho que foi excelente esse exemplo do Flávio Canto, né? Porque eu acho que muitos do que viram o Flávio Canto treinar com lutadores de jiu-jitsu eu não lembro se teve outra fase. Eu acho que foi um dos primeiros do jiu-jitsu a levar um time de jiu-jitsu para treinar com a Seleção Nacional de Judô. Eu acho que o presidente da época, o diretor técnico, o Ney Wilson, o Jun Shinohara, o Paulo Vanderlei da época, me deram essa oportunidade e eu levei ali uns 20 atletas de jiu-jitsu. Os principais, tinha ali o Tarsis, que era da Aliança, um cara muito forte, o Napão, meu aluno português, o Eduardo Santoro, enfim, tinham vários campeões mundiais de jiu-jitsu para treinar com a seleção nacional. Que maneiro. E o Flávio, ele encarava todo mundo. Sinistro. Aí, e era tempo curto, assim, porque muitas vezes no judô eles não conseguem fazer um rola de 5 minutos, fazia de 3, de 4. Então ele... Tem um lado bom, que 3 minutos dá para fazer força mais tempo com o lutador de jiu-jitsu, porque é um tempo menor. Perfeito. Mas aí, uma vez até falando com o Napão, falei, cara, o moleque é duro, né? Ele falou assim, cara, eu não enrolei não, fui para cima mesmo, o moleque é bom. Então, a gente conversava. Só jiu-jitsu? Só chão ali. Tá. Ele poderia usar a regra do judô, imobilizar e tudo mais, mas vale chave de braço, tudo igual. Então, esse contato tem que ter mais. Eu acho que... O Moacir Mendes é um cara do jiu-jitsu, que está fazendo esse trabalho lá, então acho que ele vai saber compor, porque, como a gente falou, a gente está conversando aqui, as coisas não param, estão se desenvolvendo. Então você tem que ver o que os europeus estão fazendo em relação ao judô no chão, o japonês está fazendo. O japonês é muito clássico, né, cara? Ele sempre faz aquilo, o básico bem feito, né? Sim. As transições e tudo mais. Eu quis aprender isso, então eu fui para as universidades lá e falei, pô, me mostra como você faz essa passagem no chão. Eu pensava, isso no jiu-jitsu eu não vou conseguir fazer. Sim. Mas eu posso usar uma parte dela para o jiu-jitsu e a outra para o judô, como eu estou nesses dois universos. Então você tem que abrir o teu coração para aprender. Eu acho que os lutadores brasileiros estão cada vez mais se envolvendo, sim. Eu vejo pelos clubes. Sempre colocando um professor de jiu-jitsu no clube para desenvolver essa parte de chão. Então acho que a médio e longo prazo o chão brasileiro ele vai se desenvolver, sim, por conta dessa soma, né?
do judô e do jiu-jitsu. Porque você falou, pô, com jiu-jitsu que o Brasil... Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto para o vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por R$ 3,99 na comunidade Connect no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço!